A Deus toda honra, toda glória por esta oportunidade de poder estudar a palavra do Senhor, nos dedicar ao aprendizado das Escrituras. Paulo nos convoca em sua carta aos Filipenses, o primeiro capítulo, do versículo 27 até o versículo 30. Ele nos convida a estudar, a pensar sobre como viver do modo digno do Evangelho. Vivei acima de tudo por modo digno do Evangelho de Cristo, para que eu, ou indo ver-vos, ou estando ausente, ouça no tocante a vós outros que estáis firmes em um só espírito, com uma só alma, lutando juntos pela fé evangélica. Aqui nós lançamos o desafio para a nossa família, para a nossa igreja. Como podemos viver uma vida digna do Evangelho? Como que nós podemos viver uma vida que demonstra o imenso valor do Evangelho? Sem dúvida alguma, Paulo nos leva ao entendimento que nós devemos ter um comportamento, nos comportar de maneira digna desse Evangelho de Cristo, conscientes de que nós temos uma grande responsabilidade pela dignidade do Evangelho, pela dignidade da pessoa revelada nesse Evangelho. Devemos andar de uma maneira que demonstre o valor incalculável desse Evangelho em nossas vidas. A nossa própria vida, a nossa vida, as nossas ações, as nossas atitudes, a nossa conduta deve revelar esse valor incalculável, essa dignidade do Evangelho de Cristo Jesus. E Paulo nos desafia a estudar isso para que possamos viver de uma maneira que honre tanto a Cristo como o seu sacrifício por nós. Observe que nós precisamos reunir as nossas famílias, uma devocional diária, enfatizar isso nos estudos doutrinários da igreja, a importância, o valor incalculável desse Evangelho, desta pessoa chamada Cristo, Senhor da Glória, o Deus encarnado que se fez homem para nos substituir naquela cruz. O pensamento de Paulo é: como nós podemos viver essa vida digna que glorifica o Evangelho? E ele nos chama ao primeiro ponto aqui, a viver como cidadãos dos céus e não como cidadãos da terra. Lembra que Jesus ora e nos ensina assim: nós estamos no mundo, mas nós não pertencemos a esse mundo e nós não somos do mundo. O versículo 27 nos desafia isso. Vivei acima de tudo por modo digno do Evangelho de Cristo, para que, ou indo ver-vos, ou estando ausente, ouça no tocante a vós outros que estáis firmes em um só espírito, como uma só alma, lutando juntos pela fé evangélica. Esta unidade de alma, essa unidade de corpo, nada mais é do que uma evidência de que nós vivemos, embora aqui na terra, nós vivemos como cidadãos dos céus. E essa verdade de Paulo nos conscientiza de que nós não somos mais mundanos nessa terra, nós não somos mais ímpios nessa terra, nós não somos profanos nessa terra, nós somos cidadãos celestiais, cidadãos do reino dos céus. Paulo, escrevendo a sua carta aos Colossenses, capítulo 3, do versículo 1 ao versículo 4, ele nos exorta dizendo: se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto onde Cristo vive, pensai lá nas coisas dos céus ou do alto, não nas coisas que são aqui da terra, porque a nossa vida está oculta com Cristo, e quando Cristo se manifestar, a nossa vida será manifestada juntamente com Ele. A nossa conduta, a nossa ética, a nossa postura, o nosso comportamento, o nosso relacionamento deve honrar o corpo, o qual nós pertencemos. Como Paulo nos ensina em Efésios capítulo 4, versículo 16, ele fala dessa unidade do corpo para que todo o corpo bem ajustado, consolidado, contando com a justa cooperação de todos, para que esse corpo seja edificado,
para que esse corpo venha honrar a dignidade do Evangelho, honrar a dignidade de Cristo. Quando ele enfatiza o versículo 27, acima de tudo, vivam como cidadãos dos céus, de maneira digna das boas novas de Cristo. Viver de modo acima, estar num padrão elevado, ter uma conduta, uma ética, um relacionamento familiar, um relacionamento de comunidade, de igreja, que esteja acima do padrão humano, que esteja um nível elevado. Ou seja, que nível esse? Do padrão do Evangelho, do padrão da dignidade do Evangelho, do padrão da dignidade das boas novas de Cristo. Isso estabelece que nós devemos ter um foco principal de refletir a nossa cidadania celestial aqui na Terra. As pessoas, os seres humanos, os membros da nossa família, os membros da nossa igreja, precisam olhar para nós e perceber, ficar muito claro com as nossas ações, sabe, a forma como nós dialogamos, como nós nos respeitamos, como nós oramos, como nós reverenciamos o culto, como nós reverenciamos a palavra, deve dar demonstração que nós não somos cidadãos desta terra, mas verdadeiramente nós somos cidadãos do reino dos céus. Nós temos um patamar, um padrão de vida, uma conduta de vida extremamente elevado. Por quê? Porque ela é conforme a dignidade do Evangelho, ela é de conformidade com a própria pessoa do Evangelho, Jesus Cristo. Por isso, nós deveríamos honrar a nossa cidadania aqui nessa terra. Como um embaixador de outro país, estando morando num país diferente, ele precisa ali submeter às regras do seu país e viver de conformidade com o seu país dentro daquele consulado. Assim Jesus está dizendo, eu e você, nós somos cidadãos dos céus, habitando a terra, somos peregrinos, passageiros, como Pedro escreve na sua primeira carta, o primeiro capítulo, a partir do primeiro versículo. Ele diz que nós somos peregrinos, forasteiros dessa terra, nós não temos morada fixa aqui nessa terra, nós iremos para os novos céus, a nova terra, que Deus reconstruirá para nós, para que o seu povo esteja habitando ali, morando ali e vivendo para a glória de Deus. Mas o grande desafio que Paulo levanta para nós aqui é que já nessa presente vida, já nessa terra, ele diz, vivei acima de tudo por modo digno do Evangelho. Na concepção de Paulo, nós somos comprados por um preço extremamente excelente, extremamente elevado, pelo sangue do nosso Salvador Jesus Cristo. O Evangelho não é sobre mim, o Evangelho não é sobre você, o Evangelho é sobre a pessoa de Cristo. É o que Deus fez na pessoa de Cristo, através da pessoa de Cristo, por minha vida, por sua vida. Primeira carta de Pedro, primeiro capítulo, versículo 18, diz que nós não fomos comprados por ouro, pratas ou pedras preciosas, nós fomos comprados pelo precioso sangue do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Jesus é o Cordeiro de Deus. Esse Evangelho fala desse Cordeiro de Deus, do Deus que se fez homem para habitar entre nós, do Deus que se fez homem para nos substituir na cruz, do Deus que derramou o seu próprio sangue para nos redimir e nos purificar de todo pecado. Então ele diz, vocês não foram comprados por qualquer preço. O preço que foi pago por vocês é um preço extremamente excelente, extremamente alto. E ele não somente nos comprou, como nós já estudamos, tanto em Filipenses como Colossenses, ele nos comprou e nos separou para que nós sejamos santos, inculpáveis, irrepreensíveis, para que nós vivamos para a glória dele. Paulo desafia, nosso padrão de vida, a nossa conduta precisa ser de conformidade com a dignidade do Evangelho. Então você precisa pegar o seu filho, pegar a sua esposa, o seu esposo, o membro da sua igreja, o presbítero da sua igreja, o diácono da sua igreja, o pastor da sua igreja. Nós precisamos discutir sobre isso e entender o padrão que Deus estabeleceu para nós enquanto seu povo. Paulo não permite e exige de nós
que nós não possamos viver menos do que a dignidade do Evangelho, menos do que a dignidade das boas novas de Cristo. O que quer que aconteça na sua vida, o que quer que você passe na sua vida, você precisa entender, você precisa focar e colocar lá no seu coração que você é um cidadão dos céus nessa terra, que a sua vida aqui ela é passageira. Então você precisa estabelecer um padrão de alto nível de conduta, de ética, de linguajar, da postura, o modo de se vestir. Você precisa mostrar ao mundo que você não é um cidadão simplesmente dessa terra. Você não é mais um ímpio, você não é mais um profano, você já não é mais um mundano nessa terra. Você foi alguém comprado, regenerado, resgatado, santificado, declarado justo. Você é guardado pelo poder de Deus para que você seja apresentado por Ele mesmo de forma santa, inculpável, irrepreensível para a glória dEle. Por isso, Paulo está dizendo, como nós podemos viver do modo digno do Evangelho? A nossa vida, a nossa conduta, a nossa ética, a nossa postura, o nosso comportamento. Treine o seu filho desde a mais tenra idade, treine os seus filhos adolescentes, treine os seus filhos jovens, marido e esposa, discutam sobre isso, estudem sobre isso, igreja, trabalhe sobre isso, para que nós vivamos esse padrão do modo digno do Evangelho para o qual nós somos chamados, comprados, resgatados pelo preço precioso do sangue do Redentor, do Deus que se fez homem, que se fez carne e nos substituiu na cruz do Calvário. Ele não espera menos do que isso de nós. Ele requer um alto nível, um alto padrão de vida. Por isso, o versículo 27 de Filipenses 1 é: vivei acima de tudo por modo digno do Evangelho. Esse é o grande desafio que nós teremos a partir desses estudos em diante. Considerar essa dignidade da nossa conduta, da nossa ética, da nossa postura, como falamos, como nos relacionamos, como vivemos como família, como nós vivemos como igreja, como irmãos na fé, como sociedade, como funcionário, como patrão, em todas as áreas da nossa vida. Tudo o que fazemos, tudo o que pensamos, tudo o que falamos precisa ser conforme a dignidade do Evangelho de Cristo, das boas novas de Cristo e da própria pessoa de Cristo. Deus assim nos abençoe. Deus abençoe você, seus filhos, seu esposo, sua esposa, cada membro da igreja, para a honra e glória do Senhor. Deus os abençoe. Até mais.